Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sou Ivan Martins e esse é o programa Ivan Martins. Falando sempre de prosperidade, falando de superação. E hoje, como sempre, um convidado muito especial, falando do seu processo de trabalho, falando sobre o seu processo também de superação. Esteja com a gente, conto com vocês, um beijo no coração. Esteve na luz. Meu convidado de hoje é ator, diretor e dramaturgo brasileiro. Tem extensa carreira no teatro, onde recebeu diversos prêmios, além de trabalhar também em cinema e televisão. Leonardo Neto. Tudo bom, querido? Tudo bom, querido. Obrigado pelo convite. Gratidão por você estar conosco. É uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço. Já vi alguns trabalhos seus, sempre fantásticos, sempre muito bem preparados, escritos, com cuidado enorme de produção. Que bom ter você aqui. Muito obrigado. Vamos começar, né, com aquela perguntinha básica. Por que atuar? Olha, uma coisa que começou, um interesse que começou desde criança. Eu fui uma criança criada vendo televisão, vendo as novelas do começo dos anos 70, né? Então eu adorava tudo aquilo, via muita televisão, dramaturgia em televisão. E os meus pais, eles iam muito a teatro. E eles traziam os programas das peças. Antigamente os programas de teatro eram praticamente revistas, assim, então vinha muito material, texto, e eu ficava lendo, não via as peças, eram peças adultas, mas eu ficava lendo aquilo, vendo aquelas fotos e me interessava por aquilo, comecei a me interessar por aquele universo. Crescendo, fui fazer cursos de teatro e aí acabei vendo que era aquilo que eu queria fazer. Mas foi uma coisa que começou bem pequena ainda. Bem na primeira infância mesmo. Bem na primeira infância mesmo. Então hoje você diria que você nem imagina o que seria a sua vida sem isso, então? Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa a não ser trabalhar com arte de uma forma geral, assim. Depois eu comecei sendo só ator e agora, de um tempo para cá, eu venho abrindo outras atividades, mas sempre relacionadas a teatro e a interpretação. Ou eu dirijo, ou eu comecei a escrever. Então está circulando sempre assim em torno do mesmo núcleo, né? Tem o mesmo núcleo. Mas diversificando as atividades, mas sempre ligado ao teatro e à interpretação. São linguagens completamente diferentes, mas você tem uma preferência? Teatro, TV, cinema? Olha, o teatro é a minha formação e acho que no teatro o ator ele é mais dono do seu trabalho, assim. Na televisão e no cinema a gente está sempre dependendo da câmera, da edição. Às vezes você faz um trabalho em cinema que quando você vê o filme não ficou nada do que você fez ou fica uma bobagem. Porque tem outros fatores que interferem no seu trabalho. Eu acho que o teatro ele é mais generoso com o ator, assim. Eu gosto mais. Mas também tenho imenso prazer em fazer cinema e televisão. E a minha experiência maior mesmo é com o teatro. E o teatro, o fascínio do teatro, porque não tem volta, né? Não tem volta e tem o público presente. Do momento que o ator sai da coxia e se posiciona, acabou, né? Acabou, não tem. Só vai se encerrar com os aplausos. E é uma corda bamba, né? Porque pode acontecer mil coisas. Mas aí entra a questão do ator. Aí né? entra a experiência, entra a técnica, né? Entra o talento, entra o preparo, enfim. E tirando o pessoal técnico e você, ninguém mais sabe como era o texto. Então a gente sempre dá um jeito. Exatamente. De seguir em frente, né? Porque o público nem percebe, né? Essas pequenas questões. Sim. Que acontecem em todo espetáculo. Sim, claro. Né? Não existe um espetáculo igual ao outro. E tem também, às vezes você está mal fisicamente, você está com febre, você está gripado, e você tem que fazer, né? Então, ter que realizar aquilo de qualquer maneira, eu acho também fascinante, assim. Com certeza. Atuar é um processo quase esquizofrênico, né? Porque você assume uma outra personalidade, você se divide, né? Eu digo que dentro do processo da atuação, da direção também,
A coisa mais difícil é você não esquecer que você está interpretando, porque senão vira uma outra coisa, você senta em outro lugar, e ao mesmo tempo você tem que isolar o seu eu, né? Você tem que isolar você e deixar a personagem em cena. Agora, quando você migra também, não tanto a direção, porque a direção acaba sendo um prolongamento disso, né? O ator acaba fazendo aquilo que você imagina daquela personagem, e o ator veste aquela personagem e faz o que ele faz de melhor, fazer de conta que é uma outra pessoa. Agora, quando você parte para a dramaturgia, quando você parte para a escrita, quando você parte para essa questão da criação, não uma criação de pesquisa só da personagem que você vai representar, mas aquela personagem que você vai criar. Esse processo você achou mais difícil do que a atuação, ou você achou mais tranquilo? Eu acho escrever muito difícil. Eu acho que, primeiro porque eu sou eu leio muito, tenho apaixonado por literatura, então eu sou muito exigente, assim. Eu escrevo e reescrevo e procuro a melhor forma e a melhor solução para aquilo. E escrever teatro também é muito difícil. Grandes autores, grandes escritores, como Machado de Assis, por exemplo, escreveram teatro e não é bom teatro. Foi um teatro que ficou. Ele é um grande romancista, um grande escritor de contos, mas o teatro dele não é um teatro... Então o teatro é difícil, assim. Então eu leio muito dramaturgia e assisto muito dramaturgia e sou muito exigente. Então, para mim é mais difícil, é mais demorado. Eu demoro escrevendo uma peça, não escrevo uma peça rapidinho, 2 semanas, não consigo. E é um processo mesmo de orivesaria, sabe? Sim. Tijolinho por tijolinho, assim. Mas eu acho prazer, a satisfação de você ler uma coisa e você achar isso tá bom, assim, isso. E a gente tem que escrever dramaturgia pensando que aquilo não é para ser lido, é para ser ouvido. Sim. Isso é o mais complicado de escrever dramaturgia, porque aquele texto vai ser falado e o público vai ouvir aquilo e não vai ler. Então ele tem que estar de um jeito também que a pessoa, você ouça de uma vez e você apreenda, porque você não pode voltar a página, não vai voltar a cena para você ver de novo. Então as coisas que você quer passar no texto, elas têm que estar claras para o público aprender de primeira, quando ouve a primeira vez. Então são muitas especificidades, né? Então, pouco antes de iniciar essa verdadeira guerra, que é essa pandemia, eu vinha percebendo que eu sou não só produtor de teatro, autor de teatro, enfim, ator, mas eu tenho toda uma questão de consumir teatro. Eu sou alguém que consome teatro de uma forma voraz. Eu vejo tudo. E depois eu vejo se eu gostei ou não. Eu não compro espetáculo pela capa, eu compro todos os espetáculos, eu vejo tudo. Mas eu vi o seguinte, estava acontecendo alguma coisa no sentido de um retorno de textos antigos, textos clássicos. Eu vi algumas peças, eu não vou citar para não ser cruel, né? Porque às vezes você cita um, deixa de citar outro, enfim, não vou citar. Mas eu vi muita coisa como um retorno, né? Textos do século XIX, de repente sendo montados, aí você olha, ok, você pensar num Shakespeare lá, né, naqueles idos, ok. Agora um texto do século XIX, que já tinha maneirismo, já tinha umas outras coisas do meio ali que estavam meio complicadinhos já, e trazendo esses textos. O que é que está acontecendo com o teatro, de uma forma geral? Muito besterol a troco de um caça-níquel, como caças-níqueis, que eu vejo muito, besterol mesmo, sem conteúdo, sem profundidade. Muitos espetáculos só com movimentação de palco, como se fossem mais performances do que propriamente teatro. Muita gente que migrando da internet, migrando para o teatro como um entretenimento, como se estivesse assistindo uma live, alguma coisa. O que está acontecendo? Você acredita que está voltando, por um lado, o teatro de base, aquele teatro com texto, aquele teatro realmente com texto, né? Ou você acha que vai caminhar para essa construção
de um teatro experimental que não deixa de ser positivo, mas não pode ser só isso, né? Existe toda uma história, existe uma construção. O que você acha que está acontecendo com o teatro? Eu acho que essa diversidade de tipos de teatro, né? O besterol, a peça caça-níquel, a peça comercial, a montagem do grande clássico, isso tudo sempre existiu. Sim. E sempre conviveu, né? Eu lembro de fazendo Ibsen, entendeu? E no teatro do lado tinha, sei lá, Mamãe Quer Casar, não sei o quê, sabe? E sem isso sempre, porque existe público, na verdade, público para todo tipo de teatro, né? Talvez não seja o teatro que eu goste de assistir, o que eu gosto de fazer, né? Cada um tem os seus gostos, os seus interesses, as suas vontades, mas acho que isso sempre existiu. Eu acho que o teatro, ele é uma arte de resistência, é uma arte difícil de ser feita, cara, difícil de ser mantida. Então, todo mundo reclama do preço do teatro, ninguém reclama do preço do cinema. Não sei por quê, porque às vezes você tem ingresso de teatro muito mais barato que um filme num plex desses de shopping, né? Então, assim... Fast food cultural, né? Fast food. Então, assim, o teatro... E eu sempre ouvi falar na crise do teatro, sempre, na crise de público, na crise de ideias, desde que o teatro... Outro dia eu estava lendo um livro de críticas dos anos 60 e o crítico falava que a crise que o teatro brasileiro passa no momento. Em 1909, Arthur Azevedo escrevia crônicas no jornal sobre a crise do teatro brasileiro, em 1909. O teatro está sempre em crise, no Brasil e no mundo, não é só aqui. Então, eu já acho que isso já virou Já virou um assunto... É o padrão, é o normal. O normal é estar em crise. Sim. Não, eu acho que até aí tudo bem, né? Porque a arte no Brasil, acho que nunca teve outra situação que não fosse crise. Sim. Desde que a gente tem notícia, desde que isso nós temos imprensa escrita já do século XIX, século XVIII, já falando em crise, né? Porque vinham as companhias de fora, porque eram pagas pela borracha, pelo não sei o quê, enfim, mas já era uma questão de crise. O que me preocupa às vezes é essa tentativa, né, de uma arte que fica muito trancada dentro de uma situação elitizada, e quando as pessoas, na verdade, querem se ver representadas, elas querem sentir alguma coisa naquele palco. Né? Elas não podem ir ali só para assistir o cara que estava na novela. Isso sim, eu acho que sempre que nós que fazemos teatro, que produzimos teatro, temos sempre que nos perguntar por que a gente quer fazer isso. Então quero montar a Gaivota de Tchekov. Por que eu quero montar a Gaivota hoje? Para falar o que para quem? E qual é o contexto? Eu acho que às vezes a gente esquece de se fazer essas perguntas e quer montar as coisas porque gosta muito, porque acha bonito, porque tem vontade de fazer aquele personagem, que acha que é um personagem incrível, mas se esquece um pouco de se perguntar em que isso se comunica com o público de hoje, como se comunicará, e se é importante o que aquele texto diz ser dito hoje em dia. Isso eu concordo. Basicamente, uma produção, seja teatral, seja cinematográfica, não importa. Quando você produz um texto, quando você produz um roteiro, você fala muito de você fala da sua experiência, você fala da sua vida, da sua história. Ninguém escreve do nada. É tudo que você leu, tudo que você viveu, tudo que você viu. Mas você leva muito de você para os seus textos, vida pessoal? Com certeza, não só fatos, coisas que aconteceram comigo, coisas da minha vida, eu coloco na vida dos personagens, como ideias, coisas que eu penso, estão na boca de personagens também. Eu acho que qualquer escritor faz isso, seja em teatro, em romance, qualquer autor, eu acho que usa a própria vivência nos seus textos. Sim. Com certeza. Sim, muitos também a questão arquetípica, né? Muitos também vivem ali o que gostariam de viver também, e tem um distanciamento. Eu não gosto muito dos escritores que têm distanciamento da obra. Eu acho superficial. E você identifica quando é superficial, não é? Você identifica.
Então eu gosto muito quando o ator assume essa questão, né? Não só as referências, que lógico que isso é básico, mas que se coloca naquela condição. Porque é coisa que a gente queria dizer, coisa que nós pensamos e de repente precisa ser colocado naquele momento. Bom, gente, nós estamos terminando rapidinho nesse primeiro bloco, então eu tenho um recadinho para vocês, rapidinho. Daqui a pouco estaremos com vocês novamente nessa entrevista fantástica com essa pessoa muito querida. Fiquem na luz, um beijo, até daqui a pouco. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa de hoje e vamos fazer aquela perguntinha, né, que vocês estão esperando. Qual é a sua relação com a espiritualidade, com a religiosidade? Você é uma pessoa espiritualista ou religiosa? Olha, eu tive uma formação católica, né, família católica, sem muitos rigores. Sim. Mas eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz encontros de adolescentes com Cristo, passei por todas essas fases. Eu tenho uma certa aflição com a instituição Igreja Católica. Eu acho que a Igreja Católica já fez muito mal ao mundo como instituição. Nada a ver com a religião, claro. Nada a ver com Jesus Cristo, que é o máximo. Então eu sou agnóstico, me considero agnóstico, eu não tenho uma religião, mas eu não sou ateu. Sim. E mais do que acreditar num Deus, aquele Deus da Bíblia, eu acredito nas forças da natureza. Sim. Eu acredito em energia, acredito mesmo, e aí eu acredito em tudo. Eu tenho uma simpatia enorme pelas religiões de matriz africana, tenho uma simpatia enorme pelo espiritismo, mas eu não consigo me encaixar em nenhuma delas, nem ficar seguindo regras. Você se distancia da questão da doutrina. Isso. Mas eu rezo. Sim. Eu mentalizo coisas positivas, acredito em energia. Na verdade, você está mais para um gnóstico. Mais do que assim, né? Mais para um gnóstico, né? Porque você, como espiritualista, então você crê em Deus. Só que você não precisa crer necessariamente num Deus pintado, um Deus que alguém falou. Exatamente. Né? É uma energia maior, que é a energia que rege tudo. Eu acho que Deus é a natureza. Deus é a natureza, mas sim, se você pega a própria representação de Deus nas Escrituras, tem uma definição em Apocalipse que fala, né, que um olho é a lua, o outro olho é não sei o quê, sim, e não sei o quê, que é imenso. Então, se você pega a definição de anjos também, nós somos a semelhança de Deus, veja bem, nós somos a semelhança de Deus, porque o próprio anjo da Anunciação, Maria, desmaiou de terror. Então você vê, ele era uma força da natureza, que se manifestava como uma força da natureza. Então a questão é que o homem só compreende aquilo que ele pode dominar, né? Então ele bota um Jesus de barba loura, cabelos cacheados, olhos azuis, né? Um Jesus que viveu no Extremo Oriente, né? Um Jesus que viveu no Extremo Oriente, que possivelmente tinha uma cor escura, né? Uma cor mais, o árabe daquela região é quase negro, né? O cabelo encaracolado. E maravilhoso por isso. Sim. Eu imagino Jesus, um homem lindo dentro daquela cultura, dentro daquela situação, né? Com Maria também é declarada, uma mulher muito bonita, enfim. Mas tudo é uma questão do patriarcado e do patriarcado europeu. Sim. Porque como que você tem um Jesus que representa o Império Romano, mas com a aparência de um judeu? Seria contrassenso, né? Então a questão totalmente comercial. Mas isso não interfere, é o que eu digo, dentro do meu trabalho. Eu sou psicanalista, mas sou espiritualista e trabalho com medicina tradicional chinesa. Então o que acontece? E medicina quântica. Então o que acontece nas curas integrativas?
Nós temos que aprender, e eu aprendi isso, também veio de família católica, mas nós aprendemos a conviver com todas as religiosidades e todas as espiritualidades. Porque não existe melhor ou pior, existe o diferente, existe a diversidade de ideias, de pensamento, de ações, mas todos nós aqui estamos para aprender. Em que sentido a espiritualidade ela interfere no seu trabalho? No meu trabalho, eu não sei se eu saberia dizer. Eu acho que o ator em cena, ele está em contato com o divino. Sim. Sim. Sem dúvida alguma. A figura do deus grego Dioniso, que seria o deus do teatro, ela é sempre evocada por nós atores, e a saudação, e voé e tudo. Mas eu acho que um ator em cena, ele está em contato com o divino. Que divino exatamente, eu não sei dizer, mas a gente fica num estado ali que é um estado que não é o estado normal, que não é o estado da vida, né? Então ali acontece alguma coisa. Eu não sei dizer o que é, mas estar em cena é estar em contato com o divino. Sim, principalmente aquela sessão logo depois da estreia, né? Realmente, né? O famoso segundo dia. Segundo dia, né? Parece que aquele dia Deus está de férias. Está de férias. É incrível, o segundo espetáculo é terrível. Mas tem uma explicação, né? Tem, né? Tem. Já passou, é o caso do paraquedas, né? Quando você pula de paraquedas a primeira vez, você fala, poxa, que delícia, mas quando é a segunda vez você fala assim, eu já pulei, né? Você dá uma baixada de energia, você já fez, você viu que deu certo, que você conseguiu fazer, e essa baixada de energia que é o perigo. É o perigo, com certeza é o perigo, e é verdadeira, né? Eu nunca gosto de ver a segunda sessão de nada. Eu nunca gosto de fazer a segunda sessão. Então, isso nem se comenta, né? Fazer, então, isso já está fora de qualquer possibilidade. E você já passou por alguma superação, algum processo de superação? Porque eu trabalho, né, com pessoas que estão passando por situações geralmente bem complicadas, né? E essas pessoas precisam, na verdade, de um norte. Nós que trabalhamos atrás das câmeras, nós que trabalhamos no palco, nós que trabalhamos atrás do microfone, de um rádio, nós somos vistos como pessoas que não passam por problemas. Nossa. Nós somos vistos como pessoas que têm uma vida tranquilíssima. É como você no palco fazendo o seu trabalho, você fez ali rapidinho, ali combinou com 2 amigos, fez ali um improviso, uma palhaçada qualquer, quer dizer, a pessoa se diverte, vê, chora, ok, vai para casa, mas ele acha que aquilo ali tudo aconteceu no palco, ele não sabe o que acontece lá atrás, não sabe de nada. Ele acha que é aquilo ali, e que é tudo muito fácil, muito barato, não é? E sendo que teatro é uma das coisas mais caras de produzir no mundo, não tem nada mais dentro das artes mais caras do que o teatro. Né? Lógico, tem o cinema, mas o cinema gera trilhões, né? Sim, é diferente. Né? Então, dentro dessa situação, seja nas artes, seja na questão pessoal, tem alguma superação que você gostaria de comentar? Olha, em 1997 o meu pai sofreu um infarto e ele ficou 7 anos em coma. Muita coisa. Muita coisa. E meu pai, ele era uma pessoa intrinsecamente boa. Ele era uma pessoa generosa. Uma pessoa que todo mundo procurava para pedir ajuda. Era uma pessoa que tirava a camisa para dar para o outro, sabe? E isso me deu uma revolta muito grande, porque eu não entendia por que aquilo tinha acontecido com ele. Sim. E o fato de ter ficado tanto tempo nessa situação foi muito sofrido para todos nós da família, minha mãe, eu e meu irmão. E isso foi uma mudança muito grande na nossa vida. Primeiro porque ele era uma pessoa muito fundamental assim, na organização familiar, financeiramente, né? E era um tratamento muito caro manter ele naquela situação, porque ele não ficou no hospital, ele foi para casa, era um coma vigil, quer dizer, sim, não estava ligado a nenhum aparelho, mas tinha todo um custo de manter aquilo, claro, cuidadoras, enfermeiros, alimentação tudo. Isso durou 7 anos. No começo é uma tragédia, mas ninguém aguenta a tragédia 7 anos. Não. E aquela situação é muito louca, como aquilo acaba virando uma coisa do dia a dia. É mais uma coisa do dia a dia. Sim. Né? E depois eu comecei a pensar
que aquilo poderia não ter acontecido com ele por causa dele, mas por nossa causa. Aquilo pode ter acontecido para que nós, eu, as pessoas em torno dele, tivessem algum tipo de modificação. Esse pensamento ajudou a superar essa revolta, embora eu continue achando um pouco cruel. Sim. Se a gente poderia tentar, o universo, Deus, a energia superior que fez com que aquilo acontecesse, poderia ter feito a gente se modificar ou crescer de uma outra forma que não fosse sacrificando ele. Eu fico sempre ainda... Dentro do que eu creio, dentro daquilo que eu trabalho com as pessoas, eu trabalho com a questão de contratos, de dor e sofrimento. Porque pela perfeição do universo, porque eu acredito na perfeição do universo chamado amor. Então ninguém pode pagar por ninguém. E ninguém tem nada a pagar aqui, a não ser que a gente, através da nossa falta de luz, falta de conhecimento, a gente se imponha os castigos. Porque só existe um tipo de castigo, aquele autoimposto. Né? Então, dentro de um contexto, a sua família escolheu aprender desta forma. Então, não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora. E o importante é que você conseguiu superar. Sim. Seu pai veio a óbito. Sim, 7 anos depois, em 2004. E aí, a gente segue a vida. E foi uma superação no sentido que você superou a trajetória da doença, a trajetória desse... Sim, existe um amadurecimento. Amadurecimento. Amadurecimento na vida, amadurecimento emocional. Sim. E maneira como lida com as coisas. E acho que minha mãe ficou um pouco traumatizada, eu acho. Sim, com certeza. Né? Porque eu já não morava, já morava sozinho, então ela convivia mais diariamente com tudo aquilo, né? Para ela foi mais sofrido, ela nunca mais se relacionou com ninguém. Ah, sim, a pessoa absorve aquilo, né? Projetos. Então, vamos olhar bem direto para a câmera. O que está acontecendo nesse momento na sua vida? Nesse momento eu estou fazendo aqui em São Paulo uma peça chamada Pá de Cal, de um autor chamado Jobilac, que é um dos dramaturgos mais brilhantes da nova geração de dramaturgos. É uma temporada rápida no Itaú Cultural e eu tenho 2 textos que eu escrevi durante a pandemia, que eu pretendo montar quando a gente conseguir de novo uma vida cultural. Uma vida cultural. E quero retornar com o meu espetáculo que foi interrompido durante a pandemia, que se chama 3 Maneiras de Tocar no Assunto, que estava em cartaz em São Paulo. Que eu vi também, maravilhoso. Estava em cartaz em São Paulo no meio da temporada, foi decretada a pandemia, nós não conseguimos terminar e eu quero voltar. Mas vamos voltar, né? E é sobre isso, gente, é sobre voltar sempre, recomeçar sempre. Porque não importa como você caiu, o que importa é o tempo que você leva para levantar. Porque esse tempo depende de uma única atitude, não é? Bota a mão no chão, bota o joelho, se fortaleça, levante. Porque só tem um jeito, é caminhar. Não tem outra forma. Não espere que o milagre aconteça de fora para dentro. O milagre está dentro de você. Seja a superação dele, com a perda do pai, seja a sua perda de emprego, seja o que for. Não importa. Você pode superar e vai superar a partir do momento que você assim determinar. Eu estive aqui com Leonardo Neto, meu queridíssimo amigo. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Gratidão mesmo. Obrigado. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza disso. Um beijo e estejam na luz.